Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Nesse momento aí que nós estamos nesse isolamento, mas a gente tem que continuar os nossos estudos e esse estudo dirigido nós vamos trabalhar com a responsabilidade social. Mas o que seria responsabilidade social e empresarial? Né? As empresas, elas estão muito afinadas com as mudanças da organização. E elas estão agora, atualmente, elas estão fazendo ações de responsabilidade social e empresarial, que é para contemplar seus stakeholders, né? Sejam eles seus proprietários, sócios, acionistas, diretores, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, clientes, governo, meio ambiente, comunidade. Então, você percebe que as organizações, as empresas, elas estão tomando uma ação, uma atitude de responsabilidade. E isso para auxiliar muito o chamado stakeholder, né? Para contemplar aí a organização da sua empresa. Então, isso chama-se responsabilidade social. Então, em algumas sociedades, em algumas empresas, a responsabilidade social empresarial, ela significa também o comportamento econômico, porque seria a exigência da sociedade civil para que essa empresa tomasse uma atitude em relação à sua dimensão ética. Tá? E principalmente as suas ações empresariais também devem ser tomadas, elas devem ser, o seu comportamento, né, ele deve ser feito de maneira responsável. Daí o termo responsabilidade social. Então, nós percebemos que a sociedade, o Estado, eles estão muito envolvidos. A iniciativa privada, ela tem muitas responsabilidades, porque todo o lucro, todo o que ela tem hoje é diante da sociedade que ela vive. Ela extrai seu lucro baseado na sociedade onde ela vive. Então, ela traz dentro dessa organização empresarial vários problemas que podem atrapalhar a sociedade. Então, é função desses grupos solucionar esses problemas, sejam eles sociais, que é de responsabilidade de todos. Não é a gente cobrar do Estado uma coisa só do Estado. As empresas também têm que atuar de maneira responsável. Então, nós temos aí a responsabilidade social, que está diretamente associada ao mundo das empresas. E isso é muito recente, que antes a gente chamava de filantropia, que é quando uma empresa ela tende a dar algo para a sociedade, pensando no bem comum da sociedade. Mas ela fazia porque ela não era obrigada a isso, né? Então, era só fazer porque ela queria. Mas agora a responsabilidade social é uma coisa que está na lei. Então, isso adquire corpos de lei, né? Não é diferente da filantropia. As ações de filantropia é algo baseado na humanidade, nas razões humanitárias. Elas podem ser isoladas, né? Por exemplo, no Natal, uma empresa pensar em fazer o bem a uma determinada instituição de caridade, né? Então, isso aí é filantropia, é isolado. Agora, o conceito de responsabilidade social é muito mais significativo, é uma amplitude muito maior do que a ação de filantropia, que é uma coisa esporádica, que é uma coisa que a empresa faz porque ela quer, e não porque ela é obrigada. A responsabilidade social, o próprio nome diz, é responsabilidade, é obrigação da sociedade, da empresa frente à sociedade, ok? Então, nós temos aí uma doação à filantropia, não estabelecendo vínculos efetivos, né? E a empresa, que a empresa tenha com a comunidade. Então, é muito complicado. Nessa doação eventual, esses vínculos, eles não estabelecem dentro da filantropia. Já a responsabilidade social, ela tem obrigação de estabelecer um vínculo efetivo com aquele segmento da sociedade na qual ele escolheu, né? Escolheu que fosse feito, né? Então, você tem um projeto
sério, né? Os laços permanentes com a comunidade, a constituição de uma interação social com a comunidade. Isso é responsabilidade social, tá? Então, seria a elaboração de uma potencialização de talentos para o desenvolvimento da autonomia da sociedade. Então, você vai potencializar um grupo, não importa, né? É desenvolver um segmento da sociedade, ajudar algum segmento da sociedade, seja ele ambiental, social, cultural, fazendo com que assim ele se desenvolva, ok? Então, aí sim você tem o conceito de responsabilidade social, ou seja, o que a gente chama de nova orientação do capitalismo, que é responsável por ampliar os horizontes além do lucro daquela sociedade, daquele grupo empresarial. Então, você vai além, você vai valorizar, potencializar a sociedade e não apenas a geração de lucro, ok? Então, e aí você tem a responsabilidade social, que visa, né, de acordo aí com o manual do Instituto Ethos, ela apresenta 7 vetores, perdão. Primeiro, o desenvolvimento e o apoio a uma comunidade, é claro, é a responsabilidade social, ela tem que estar junto, atrelada à comunidade. A preservação do meio ambiente também é importante, né? O investimento no bem-estar, você pode fazer projetos voltados para a empresa, dentro da empresa, para funcionários, pessoas que são dependentes diretamente ou indiretamente dessa empresa, por exemplo, os filhos dos funcionários. Então, uma comunicação sempre prezando uma comunicação transparente, isso também é responsabilidade social. A questão da retornar o grupo de acionistas, a sinergia com os parceiros e a satisfação do cliente com os consumidores. Então, você pode adotar essas perspectivas que também se encaixariam na questão de responsabilidade social, ok? Passando aí. Então, esse conceito de desenvolvimento sustentável, né, desse conceito a responsabilidade social, ela está dentro do chamado conceito sustentável, desenvolvimento sustentável de uma empresa. E qual seria os vetores também desse desenvolvimento sustentável? Olha, os direitos humanos, né? Então, você pautar a sua responsabilidade social ao respeito à dignidade humana, ao direito dos empregados, né, que é a questão do respeito à CLT, o direito dos consumidores, respeitar os consumidores, a reação aos fornecedores, o monitoramento e avaliação do desempenho, o direito dos grupos de interesses também está dentro do conceito de desenvolvimento sustentável e diz respeito também à responsabilidade social. Então, conforme eu falei para vocês, ao longo dessa explanação, ao longo dessa aula assíncrona, nós temos todo o universo, o mapeamento da nossa empresa, né? Então, onde os fornecedores também estão envolvidos com a responsabilidade social, os funcionários, aqueles que são membros das ações, né? Os acionistas, as organizações que estão junto com essa empresa, a questão do meio ambiente, a sociedade que está diretamente relacionada, os clientes, né? Isso é bom aparecer para os clientes, para que os clientes se tornem pessoas que apoiem essa empresa, né? Tem uma relação de fidelidade com a empresa, porque é uma empresa que está aí no mercado e que se preocupa com a sociedade. Então, isso é um caráter de fidelidade, né? E os concorrentes também, porque isso aqui é um fator de concorrência. Você ter uma empresa que aposta na responsabilidade social, ela é um fator também muito importante da concorrência, que se diferencia do seu concorrente, que pode não estar fazendo isso, exercendo essa função. Então, vamos falar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Responsabilidade social e filantropia são conceitos com significados contrários? Eles são diferentes, mas eles tendem a melhorar a sociedade. Fator, né? A filantropia é algo isolado,
o empresário não é obrigado a exercer a filantropia, ele faz porque quer. Já vi muitos empresários que durante o final do ano, né, durante o dezembro, pegam cartinhas dentro dos correios para dar presentes para as crianças. Agora, a responsabilidade social não é filantropia. Ajudar um hospital, né? Não, você tem que... Um grande fator que diferencia uma da outra, né, um conceito do outro, seria essa prática constante. A filantropia, ela é descontinuada, né? Ela não é uma obrigatoriedade. Agora, a responsabilidade social, sim, ela seria uma obrigatoriedade da empresa. Um fator de diferenciação aos seus concorrentes, né? Os clientes veriam a essa empresa com bons olhos, né? Porque é uma empresa responsável, né? No seu sentido lato mesmo. Então, seria um fator diferencial aí, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa videoaula. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão da responsabilidade social, como que ela é importante na nossa sociedade. Vamos ver o podcast, vamos ver, responder aos fóruns, pessoal. Vamos fazer as atividades com bastante afinco, né? Na live, ou então também as atividades que estão no Siga. E vamos pensar um pouquinho. A responsabilidade social, ela nos traria mais benefícios do que prejuízos. Isso aí é com certeza. Quais são os benefícios? Vocês já pararam para pensar também? Além de ter uma empresa que as pessoas elas respeitam por ser uma empresa consciente, por ser uma empresa que valoriza a sociedade onde ela está, né? Responsabilidade, ela pode gerar certificação também. Esse caráter de responsável pode gerar uma certificação para sua empresa como uma empresa responsável. É os chamados ISOs, né? Os ISOs, o 26.000, que pode ser responsável aí por te dar um diferencial dentro do mercado, tá bom? Então, você só tem a ganhar, o empresário só tem a ganhar com a responsabilidade social e empresarial, tá bom? Então, mas vamos pensar aqui, como que eu faço dentro da empresa? Uma empresa responsável, né, empresarial e socialmente, ela define parâmetros de responsabilidade, né? Desde a questão do meio ambiente, como a definição de um código de ética dentro da empresa, né, que preza bem a ética, bem o respeito ao próximo, bem os valores que estão pautados na questão dos direitos humanos. Então, esse é o primeiro passo, é definir esse código de honra ou código de ética. Já pararam para pensar? Vocês que trabalham em empresas, pessoal que trabalha em fábricas, sei lá, em outras empresas, existe um código de honra ou um código de ética interno? Esse é o primeiro passo, né? Então vejam se tem, e se não tiver, qual que seria a proposta para vocês de criar um código de ética interno? Desafio bacana, né? Então, com isso, a gente termina a nossa videoaula, né? A nossa aula assíncrona. E nos vemos aí na live, nos vemos aí em outros momentos, tá bom? Então, por enquanto, fiquem em casa, né? Se possível, fiquem em casa. Se não, muito cuidado, porque nós estamos aqui num momento de pandemia e seria interessante a gente prezar esse distanciamento social, tá bom? Beijo! E até o nosso próximo encontro.